Pessoal, como ontem a gente teve uma mini vigília, né, no Orla Jovem, então hoje a gente já está acostumado, né, pode estender aí para uma segunda vigília hoje, né, então o pastor Geraldo perguntou, você vai pregar curto ou longo? Eu disse, médio, viu, vai dar tempo do coral também estar louvando, adorando a Deus aqui com a gente essa noite, amém? Então, para não tomar muito tempo de vocês com introduções, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus em Lucas 3. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. Amém? Lucas 3, do 1 ao 4. Não sei se vai aparecer aí no telão para você. Mas quem achou aí na sua Bíblia diz amém. Quem não achou, diz espera aí. Todo mundo achou. Amém? Glória a Deus. Vamos. Eu estou usando a versão NVI. Tem como mudar aí? Ficar parecido com o que eu vou ler? Enfim, é a mesma coisa, gente. Vamos lá. Lucas 3, no versículo 1, começa assim. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites e Lisanias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Grifa aí na sua Bíblia, deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Amém? Paramos aqui. Meus irmãos, o que eu acho mais interessante na palavra de Deus é que cada palavra, cada vírgula ali presente, ela tem um propósito, ela tem um porquê. E a gente começa a ler aqui o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, listando aqui uma ruma de nome, né? Um bocado de nomes aqui, Tibério, Herodes, Pôncio Pilatos. Há vários nomes aqui sendo listados antes que a gente chegue ao núcleo da mensagem que Lucas quer trazer, que é o chamado de João Batista. E o motivo de Lucas, o evangelista, ele era um bom historiador, um grande historiador, de ter colocado o nome desses personagens aqui, é porque ele queria estabelecer o contexto em que João Batista foi levantado como um profeta. Aqui nós temos tanto a listagem de homens políticos, governador Pilatos, como o rei Herodes, e logo em seguida ele lista que havia 2 sumos sacerdotes naquela época. Eu vou explicar um pouquinho o porquê isso é estranho. Mas foi nesse contexto que João Batista foi levantado por Deus, nesse contexto de opressão ao povo judeu, nesse contexto de corrupção. O povo judeu estava sendo nessa época dominado por Roma, e Roma, ela, mesmo nessa época de Jesus, ele tirou um dos reis, filhos de Herodes, e colocou Pôncio Pilatos. Então, quando você vê ali na história de Jesus, Pôncio Pilatos governando, ele foi colocado no lugar de um dos filhos de Herodes, que estava fazendo um mau serviço ali. Mas é no meio desse contexto de corrupção, de imoralidade. Nós sabemos que Herodes era um rei que, apesar de ter construído grandes coisas, ele era um rei altamente imoral. E para completar, o sacerdócio de Jerusalém, o sacerdócio de Israel estava corrompido. Sabemos que na lei judaica nós temos um único sacerdote. Mas nessa época eles deram um jeitinho, talvez inspirado no jeitinho brasileiro, eles conseguiram de alguma forma colocar 2 sumos sacerdotes. Então
diante desse contexto de corrupção também da religião, de corrupção do sacerdócio, foi que João Batista foi levantado como um profeta. João, ele era filho de Zacarias, e quando nós lemos aqui no início de Lucas, nós vemos o anjo Gabriel visitando Zacarias e anunciando o nascimento de João. Zacarias e sua esposa não poderia ter filhos, ela era estéril, mas o anjo do Senhor visita Zacarias e anuncia: olha, a sua esposa lhe dará um filho. E sabemos ali que Zacarias até duvida por um momento, e ao duvidar ele fica mudo por um tempo, até que o seu filho de fato pudesse nascer. Agora, João, sendo filho de um sacerdote, ele já por herança, já iria adquirir esse ofício. João já seria um sacerdote em Israel. E João, ele poderia ter permanecido em Jerusalém e ter sido preparado ali na escola dos fariseus, dos sacerdotes, na escola do seu pai, inclusive, e ter assumido de forma tranquila o seu ofício como sacerdote. Mas João não se encantou com as riquezas do templo, não se deixou corromper pela corrupção que estava instalada naquela época em Jerusalém, e João escolhe o deserto. E é diante dessa história de João Batista que eu quero falar com vocês, não sobre ele, apesar de que vamos citá-lo bastante, mas sobre outro personagem que nós lemos aqui. E esse personagem se chama o deserto. E esse deserto, ele é o cenário do ministério de João e do ministério de tantos homens chamados por Deus. Mas quando nós falamos sobre deserto, nós imediatamente remetemos o deserto a algo desconfortável, à escassez, a batalhas, às lutas. Mas eu quero te dizer que também é o deserto onde Deus habita e onde Deus trabalha em nossas vidas de maneira profunda e significativa. E eu quero que você entenda que por mais que naturalmente nós somos conduzidos a fugir do deserto, é lá onde Deus nos chama para encontrá-lo. E eu estava, durante o louvor, lembrando do pastor Kerley, pregava muito sobre deserto. Não sei se vocês lembram disso. Ele pregava muito, ele sempre falava que quando ele estava saindo de um deserto, ele já orava a Deus para que o colocasse em outro, porque era ali, em meio ao deserto, que Deus mais trabalhava na sua vida. E sabemos que nós somos seres pecadores, nós somos humanos falhos, e muitas vezes deixamos a nossa carne falar mais alto. E é necessário sermos levados ao deserto por Deus, para que Ele nos transforme segundo a sua vontade. Mas eu quero perguntar aqui para vocês, quem aqui já tentou evitar o deserto? Senhor, eu não quero entrar nesse deserto. Todo mundo aqui, eu já. Quando a gente vê que alguma coisa está acontecendo na nossa vida, estamos sendo levados a um momento de escassez, a um momento de luta, nós queremos evitar esse lugar, mesmo entendendo que Deus quer trabalhar ali. O deserto, como eu falei, ele é frequentemente associado a dificuldades, provações, momentos de solidão. Naturalmente, o ser humano, ele busca o quê? Conforto, segurança e estabilidade. Riqueza, sucesso. Ninguém deseja, em sã consciência, passar por escassez ou desafios intensos. Mas se eu te disser essa noite que é no deserto o lugar onde Deus mais quer falar com você, você acreditaria em mim? Amém? E pensando sobre essa questão desse cenário do deserto, refletindo sobre a história de João Batista, sobre a história de Moisés, de Elias, do próprio Jesus, e também inspirado em um livro que eu quero indicar para vocês, que tem mexido muito comigo,
Não é o meu ainda, tá? Ainda atrasou, gente. O meu livro que eu estou lançando, Feridos para Curar. Tá? Então, o pessoal que comprou na pré-venda, eu não dei um golpe em vocês. É a editora que atrasou, vai chegar. Quando chegar, a gente faz o lançamento aqui, para a glória de Deus. Mas esse livro que eu quero indicar para vocês, ele se chama Você Escolherá o Deserto. Parecido com o tema, eu botei escolheria, mas o livro é Você Escolherá o Deserto, de Samuel Whitfield. E é um livro que a cada página lida é um soco no estômago. Gente, como esse livro tem falado ao meu coração, tem me constrangido, tem me diminuído, porque nós queremos sempre buscar os palácios e rejeitamos desertos. Mas foi no palácio que Davi cometeu o seu primeiro grande pecado contra Batseba e Urias. E no deserto foi onde ele escreveu os mais lindos salmos a Deus. Muitas vezes nós nos encantamos com a grandiosidade de grandes ministérios, de grandes oportunidades, queremos buscar esses palácios, mas muitas vezes nós ainda não estamos devidamente trabalhados, devidamente amadurecidos para entrar nos palácios que Deus quer nos colocar. E aí cometemos deslizes e pecados que vão nos marcar durante toda a nossa história. Pense nisso. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa noite, se você gosta de anotar, a gente vai ter bastante frases aí para você anotar essa noite, ou no caderninho, ou nas notas do seu celular. Eu deixo até você hoje ficar com o seu celular em mãos, para que você possa anotar algumas verdades que Deus quer falar ao seu coração essa noite. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos acerca do deserto é que o deserto é lugar de encontro e revelação. Vamos ler comigo? O deserto é lugar de encontro e revelação. Veja, foi no deserto que João Batista recebeu a palavra de Deus. Foi no deserto que João teve o encontro profético. Havia um silêncio de mais de 400 anos, gente. O último profeta a falar a Deus falar através dele foi Malaquias. Então de Malaquias a João Batista já havia passado mais de 400 anos. E entrava sacerdote, saia sacerdote, entrava sumo sacerdote, saía, estava Anás e Caifás, mas a palavra de Deus não estava ali. Então, João Batista foi levado ao deserto. Então vemos ele pregando ali no deserto da Judéia, ali através do Rio Jordão, e ele estava preparando o caminho do Senhor. No deserto. E uma das coisas mais interessantes sobre o ministério de João Batista é que João Batista, ele não saiu do deserto em direção a Jerusalém, em busca de grandes púlpitos ou de grandes palcos para anunciar a palavra que Deus havia colocado em seu coração. A palavra de Deus diz que as pessoas saíam de Jerusalém em busca de ouvir o que João Batista estava pregando. Olha que coisa interessante. Quando Deus coloca a palavra em seus lábios, você não precisa ir atrás. As pessoas vêm até você, porque você se torna um mensageiro do Senhor. João Batista, o deserto foi o lugar onde João Batista ouviu a voz de Deus e recebeu a sua missão. Foi ali que João se preparou para ser o precursor de Jesus Cristo. Gente, que coisa maravilhosa você ser escolhido desde o ventre de sua mãe para anunciar a vinda do nosso Salvador. Ele estava ali preparando o ministério de Jesus, anunciando a chegada do reino de Deus. Nós lemos que João era a referência direta da profecia de Isaías 40, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. E foi
com essa profecia que rompemos com a velha aliança e iniciamos uma nova aliança com Deus. Então, esse João Batista hoje é representado pela igreja de Cristo. Nós somos chamados para ser essa voz profética para o mundo, dizendo: arrependam-se, porque a segunda vinda de Jesus está próxima. Deus está em busca de novos João Batistas, de novos Elias. E é necessário que a igreja entenda esse ofício profético de anunciar a palavra de Deus, de tocar os corações, para que o mundo entenda que está chegando a hora dessa era ser julgada. Meus irmãos, isso não é brincadeira, isso não sou eu pregando da boca para fora. Eu creio que assim como as pessoas saíam de Jerusalém, que estava corrompida, com o sacerdócio corrompido, onde havia um silêncio profético, onde havia um silêncio da palavra de Deus, e as pessoas buscaram no deserto um homem estranho, um homem que aos olhos de qualquer pessoa você iria dizer: aquilo é um doido, aquilo é um... Mas a palavra de Deus habitava nele. E eu creio que esta igreja pode ser assim como aquele deserto, onde a palavra de Deus habita, onde as pessoas entram aqui e são verdadeiramente transformadas pela palavra e pela presença de Deus. O segundo personagem que nós encontramos aqui na Bíblia, que teve esse encontro sobrenatural e uma revelação da parte de Deus, foi Moisés. Nós sabemos que Moisés, ele sai do Egito, né, devido àquela situação, aquele BO que ele arrumou na vida dele, né? Quando ele estava ali passeando pelo seu palácio, ele já havia sido escolhido desde o ventre da mãe também, né? Mas ele estava ali, já estava com 40 anos de idade, e aí ele passeando, ele vê um egípcio chicoteando lá um dos seus irmãos judeus, e ele intervém, e durante aquela intervenção ele acaba matando aquele egípcio. E aí, num segundo momento, ele caminhando novamente pelo seu reino, ele vê dois judeus brigando, dois israelitas brigando. E aí ele vai lá e exorta, e um desses israelitas olha para Moisés e diz: você vai fazer a mesma coisa que você fez com aquele egípcio? E aí Moisés, cheio de temor, corre e foge para o deserto. E aí ele começa a pastorear, ele conhece a sua esposa, começa a pastorear as ovelhas ali no deserto de Midian. E ele tem um encontro tremendo com o próprio Deus. Todos nós já conhecemos ali em Êxodo 3, quando Moisés vê a sarça ardente e ouve a voz do Senhor, o chamando para ser o libertador de Israel. Assim como João, Moisés ouviu a voz de Deus. Moisés teve uma revelação do seu chamado, uma revelação de quem ele verdadeiramente era no deserto. O deserto foi o lugar onde Moisés encontrou Deus de maneira poderosa e recebeu o seu chamado. E meus irmãos, às vezes a gente tem pressa, sabe, eu vou falar, acho que isso um pouco mais na frente, mas não sei, porque eu acabo às vezes invertendo a ordem das coisas. Mas muitas vezes quando a gente recebe uma revelação da parte de Deus, quando a gente recebe um chamado, uma promessa de ministério, o que seja, a gente já quer correr e começar a exercer aquilo, até com boas intenções, fazer algo para Deus. Mas olha que coisa interessante, Moisés, quando recebeu o chamado de Deus, sabe quantos anos ele tinha? Cadê os pastores aqui? Cadê os teólogos, estudiosos? Quantos anos Moisés tinha quando ele voltou a Israel, voltou ao Egito, né, para a corte egípcia, e confrontou o faraó para livrar o povo? 80 anos, minha gente. Moisés, quando fugiu para o deserto, ele já tinha 40 anos.
Moisés, ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Já havia um chamado, ele foi liberto das mãos do faraó que estava matando todas as crianças. Então Deus já havia separado Moisés desde pequeno, desde criança. Mas Moisés foi desenvolvido, foi aperfeiçoado ali no reino egípcio. Aos 40 anos ele foge para o deserto e ele passa mais 40 anos. E somente aos 80 anos de idade, o nosso amigo Moisés inicia o seu ministério. Nós vemos o próprio João Batista, que desde o ventre da mãe, o anjo aparece ali para Zacarias e diz: olha, esse menino aqui, esse menino vai ser um grande profeta, esse menino vai ser o precursor do nosso Messias, do Salvador. Mas somente aos 30 anos de idade, que João Batista foi revelado à nação de Israel como profeta. E pasmem, irmãos, imagina você passar 30 anos sendo preparado, em poucos meses você faz o seu papel profético, o seu ministério, e você é logo em seguida decapitado. Quantos de nós queriam uma vida dessa? 30 anos se preparando para 4 meses, 5 meses de ministério. Então, saiba perceber o tempo de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Outro profeta, outro homem de Deus que teve um encontro também tremendo com a presença de Deus no deserto foi Elias. Nós lemos ali no livro de Reis, Elias, ele lá lutando, com os falsos profetas, os profetas de Baal. E ali ele tem um grande fight ali com aqueles falsos profetas. E ele mata aqueles falsos profetas. E aí nós sabemos que Jezabel, ela manda uma ameaça. Naquela época ainda não podia ir no juiz e reclamar o crime de ameaça. Ele foge para o deserto com medo do que Jezabel iria fazer com ele. E aí, ele no deserto, ele tem um encontro tremendo com a palavra de Deus. Ele tem um encontro tremendo com a voz suave de Deus. O deserto foi o lugar onde Elias encontrou consolo e direção de Deus. Eu quero te dizer, irmão, que talvez se você essa noite esteja vivendo uma turbulência na sua vida, se você talvez esteja vivendo uma grande tempestade, muitas vozes, muitos barulhos ao seu redor, você está totalmente perdido, eu quero dizer para você: corra para o deserto, onde você encontrará a presença viva de Deus, onde você receberá o consolo do Deus Todo-Poderoso. No silêncio do deserto, a voz de Deus se torna mais clara. Sabe, sem as interferências. É no silêncio do deserto que Deus fala aos nossos corações. No deserto, Deus revela quem você realmente é e quem Ele é para você. Foi no deserto que Deus reafirmou a Elias: Elias, você tem um chamado, um propósito. Não temas, porque eu estou contigo. Tem para que estar com medo da retaliação. Eu estou contigo. O segundo ponto, eu quero que você também anote aí no seu caderninho, nas notas do seu celular, é que o deserto é lugar de preparação para a missão. Vamos repetir comigo? Deserto é lugar de preparação para a missão. Veja, quando o povo foi liberto do Egito, eles foram para onde? Para o deserto. E passaram ali 40 anos rodando no deserto. Claro que esse aumento de tempo também foi muito pela desobediência deles. Mas existe um papel didático aqui do deserto. Eles estavam escravizados por mais de 430 anos. Então imagina, aquela geração estava totalmente contaminada e corrompida pelos padrões do Egito. Então o que Deus estava fazendo com o povo de Israel? Ele estava preparando o povo de Israel para alcançar o quê? A terra prometida.
Deus não queria que imediatamente aquele povo já saísse do Egito e entrasse a uma terra prometida por Ele. Porque eles iriam entrar ali de forma despreparada. Eles haviam descaracterizado a sua cultura, eles já estavam totalmente escravizados por uma cultura pagã, uma cultura egípcia. E nós vemos ali, durante todos os livros do Pentateuco, Moisés ensinando ao povo como agir, como obedecer a Deus, como depender de Deus, como adorar a Deus, como agir um com os outros. Então o deserto é um lugar em que somos preparados para alcançar aquela missão que Deus nos deu. Moisés relembra ao povo de Israel como Deus os guiou pelo deserto durante 40 anos para humilhá-los, prová-los e ensinar-lhes a depender dele. O deserto foi um lugar de preparação para o povo de Israel, como eu falei. Ali eles aprenderam a confiar em Deus, a obedecer os mandamentos de Deus e a se preparar para entrar na terra prometida. Outro exemplo de alguém que foi preparado e forjado no deserto é o nosso Salvador, Jesus. Olha que coisa interessante. Jesus foi batizado por quem? Por João Batista. E logo em seguida, quando ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus no formato de pomba. E o que acontece? Jesus imediatamente sai pregando e fazendo milagres e anunciando que ele era o Messias. Ele faz isso? Não. Para onde Jesus é levado para ser forjado e preparado? Ele é levado para o deserto. E ali ele passa 40 dias sendo preparado, sendo tentado por Satanás. Esse período no deserto do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus, foi um tempo de preparação e fortalecimento para o seu ministério. E hoje isso serve para a gente. Talvez você esteja no deserto dizendo: Senhor, está demorando demais para que aquilo que o Senhor prometeu seja revelado em minha vida. Está demorando demais, ó Deus, para aquilo que o Senhor prometeu aconteça na minha vida. Está demorando demais, ó Deus, aquele milagre que o Senhor me mostrou que iria fazer na minha vida. Mas Deus está te preparando para isso ainda. Deus está te preparando para o milagre. Deus está te preparando para a missão. Não queira sair do deserto despreparado, irmão. Não queira sair do deserto despreparado. Aceite o trabalhar de Deus. Aceite o trabalhar. É uma pessoa que está aqui há pelo menos 40 anos no deserto falando para vocês. 4 anos no deserto falando para vocês. 40 não, eu tenho 36. Misericórdia, gente. Mas uns 4 anos para cá, tenho estado no deserto, sendo moldado, sendo triturado, sendo trabalhado por Deus. Mas eu sei que no tempo certo, o Senhor irá cumprir. E se não cumprir aquilo que a gente imagina, meu irmão, você está com Deus. Você quer mais o quê? A maior promessa, o maior milagre, a maior bênção já foi realizada há mais de 2000 anos atrás naquela cruz. Essa é a promessa que a gente deve se apegar. Não é sucesso ministerial, não é fama, não é riqueza, não é crescimento profissional. É a salvação que temos em Jesus Cristo. Essa nos basta. Como Paulo bem entendeu. Tua graça me basta. A minha graça, Paulo, te basta. Deus falou aí. O deserto foi o lugar onde Jesus reafirmou sua identidade e a sua missão. O deserto foi onde João Batista se preparou. Nós lemos ali logo em Lucas 1:80, que diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Presta atenção, João Batista, ele viveu toda a sua vida no deserto e ele era fortalecido por Deus, o seu espírito era fortalecido no deserto e ele viveu no deserto até o dia de se manifestar. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. E se você quiser anotar, anota aí.
Deus irá te esconder e te preparar no deserto antes de te revelar ao mundo como seu enviado. Deus, ele vai te esconder, até como uma forma de te preservar, porque Ele sabe que se você for antes do tempo, você vai se destruir, você vai se acabar no meio do caminho. Então Deus, ele te esconde como um pai amoroso, como aquele pai que diz, não filho, você ainda não está preparado para isso. Mas ao mesmo tempo que Ele te esconde para te preservar dos teus próprios erros, das suas próprias concepções, Ele também te prepara, Ele te dá as ferramentas para que quando o tempo dele chegar, você revele a sua mensagem ao mundo. Nós estamos sendo guardados e preparados por Deus, não para anunciar uma mensagem, mas para sermos a mensagem. Porque falar é muito fácil, anunciar é muito fácil, mas ser, as pessoas olharem para você e ver você uma mensagem ambulante de Deus, isso é outros 500, irmãos. Isso só um tempo de preparo no deserto de Deus vai ser possível lhe transformar nessa mensagem. Deserto é lugar de preparo. O deserto, meu irmão, ele não é o fim da linha. O deserto é a linha de partida para o propósito de Deus na sua vida. Não é onde você vai morrer, mas é onde você vai iniciar o caminhar de Deus. O deserto, ele não é apenas uma estação na sua vida. Por mais que dure um certo tempo e a gente precisa, se a gente vai passar uma estação no deserto, é claro que a gente precisa criar habitação, tá? Então entenda que o deserto, ele não é algo tão transitório, tão rápido assim. É uma estação, ou 2 ou 3. Nós temos 4 estações, então você talvez passar 1, 2, 3, habitando ali no deserto. Mas ele não é o seu destino final. Ele é apenas a linha inicial. O deserto, ele é a academia de Deus. É onde Deus treina os seus chamados. É a escola de Deus. A gente precisa entender isso. Devemos parar de fugir do deserto. Sabe? E aí é onde entra o entendimento do que pastor Kelly sempre falava. Eu não entendia naquela época. Ele falando e eu tá doido, pastor Kelly. Está saindo de um deserto, já está buscando outro. Mas é porque aquele homem de Deus entendeu o quão precioso era chegar à face de Deus naquele deserto. Ouvir a voz de Deus no deserto. Ser moldado e transformado. E ser preparado por Deus. E ainda dentro dessa questão da preparação para a missão, convergindo com esse ponto, nós entramos no terceiro ponto e penúltimo, tá, pastor Geraldo? Vai dar tempo o pessoal cantar, tá? Então o terceiro ponto é o seguinte: o deserto é lugar de transformação. Vamos ler comigo? O deserto é lugar de transformação. Nós agora estávamos falando no ponto 2 de uma preparação externa, onde Deus estava dando habilidades para que a gente possa exercer o seu chamado. É no deserto que aprendemos mais da palavra de Deus, é no deserto que aprendemos mais sobre oração, sobre jejum. Então há essa preparação externa, mas é no deserto também que Deus nos transforma de dentro para fora. É no deserto onde somos purificados e refinados. O deserto é um lugar onde Deus nos purifica e nos refina. Assim como o ouro, ele é refinado pelo fogo, nossa fé é fortalecida e purificada através das provações. Nossa fé é fortalecida e purificada através das provações. O povo de Deus, de Israel, eles estavam sendo transformados no povo escolhido. Eles não estavam apenas sendo preparados para uma missão, mas eles estavam sendo transformados em sua essência. Eles precisavam ser desintoxicados de centenas de anos de escravidão do Egito. Então ali o deserto era um lugar de detox, como o pastor André Fernandes, ele pregando sobre o deserto, ele usou essa frase: deserto é lugar de detox.
Então os marombeiros aí de plantão entendem muito bem isso. É um lugar onde você vai ser desintoxicado, onde toda aquela contaminação do pecado vai ser tirado de você, você vai transpirar aquela sujeira do pecado da sua vida. Então entenda que o deserto é onde Deus começa a lhe transformar. O deserto é o detox espiritual, onde Deus remove as impurezas da nossa alma. No deserto, sendo transformados por Deus, aprendemos ao que? Depender mais dEle. No deserto, nós somos forçados a depender completamente de Deus. No deserto não tem água. No deserto não tem ar-condicionado. No deserto não tem o seu restaurante favorito para você comer, você escolher ali, não tem um shopping. No deserto nós estamos totalmente a mercê da graça e da misericórdia de Deus. Então é para aquele lugar que Deus muitas vezes nos leva, para que a gente de fato não apenas fale ou cante, Senhor, dependo de Ti, mas que de fato vivemos em total dependência de Deus. Nossos recursos humanos no deserto são insuficientes e aprendemos a confiar em Deus. Obrigado, minha irmã. Para a nossa provisão e direção. Vou pedir para a pastor Neto botar um ar-condicionado assim, ó, porque o homem para suar, viu? A fé, como eu falei, ela prospera no desconforto. O deserto é a escola da nossa fé. O deserto é a escola da nossa fé. É quando olhamos para um lado, para o outro, só enxergamos aquela vasta areia, aquele sol escaldante sobre nossa cabeça. E dizemos, Senhor, eu sei que se for pela minha própria força, eu vou morrer aqui. Então me leva, Deus. Me toma pela mão e me conduz à terra prometida. A fé prospera nesse desconforto. Sedentos, famintos, chorando uma perda, uma dor, e diz, Deus, eu preciso de Ti. E a sua fé vai sendo desenvolvida nesse deserto. É onde nós aprendemos a ter intimidade com Deus. O deserto, ele através dessa dependência, ele nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Sem as distrações e confortos da vida cotidiana, somos capazes de ouvir a voz de Deus mais claramente, como eu disse, sem intervenções do dia a dia. E de buscar a sua presença de maneira mais intensa. Presta atenção, irmão, o deserto, ele não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizado. Muitas vezes nós estamos tão em busca de entretenimento, estamos em busca da igreja mais hype do momento. Olha como eu estou moderno, hype, a partir dos 30 eu acho que não sabe o que é isso não, né? Assim, a galera mais, qual seria da modinha, pastor Geraldo, da modinha. Nós estamos em busca da igreja da modinha, com a banda mais top, com o ambiente mais legal. E nós estamos em busca de entretenimento, nós estamos em busca de eventos. Mas é no deserto, é no silêncio de um quarto fechado, onde aprendemos mais de Deus. Deserto é lugar de aprendizado, irmão. E por fim, deserto é lugar de milagres. Deserto é lugar de milagres. Foi no deserto que Deus derramou sobre aquele povo maná, povo faminto, e Deus derrama a provisão sobre aquele povo, alimenta aquele povo no deserto. Foi no deserto que Deus fez água brotar da pedra, da rocha. Então o deserto, meu irmão, ele é o cenário perfeito para o milagre de Deus na tua vida. Talvez o milagre da sua vida ainda não aconteceu, porque você está no palácio, quando Deus te quer no deserto.
Talvez o milagre de Deus ainda não chegou na sua vida porque você está num ambiente de vislumbre, num ambiente de grandes distrações, quando na verdade Ele te quer trancado no teu quarto, clamando pela provisão dEle. E é naquele lugar de silêncio profundo, naquele lugar de solidão e solitude, que o maná de Deus será derramado sobre tua vida. No deserto, Deus transforma o impossível em milagres visíveis. E eu creio que esse Deus, que há mais de 2000 anos atrás, derramou maná, fez água brotar, fez cego enxergar, fez paralítico andar. Esse Deus, Ele está aqui essa noite, fazendo milagre em nossas vidas ainda hoje. Eu não sei qual é o deserto que você está passando essa noite. Eu quero só chamar a banda aqui rapidinho aqui na frente, enquanto o pessoal do coral já pode ir se preparando. Mas eu quero fazer você refletir essa noite, que, meu irmão, o deserto é o ambiente perfeito para a provisão de Deus na sua vida. Eu não sei se você está passando por uma escassez na sua vida. Eu não sei se você está passando por uma luta de enfermidade. Eu não sei se você está passando por problemas financeiros. Eu não sei se você está passando por um deserto nos seus relacionamentos. Mas eu creio que aquele Deus que encontrou Moisés, aquele Deus que encontrou João Batista, aquele Deus que encontrou Elias, aquele Deus que encontrou aquele povo perdido, Ele está aqui essa noite e Ele quer te encontrar em meio ao seu próprio deserto interior. O Espírito de Deus diz a você: estou aqui contigo todos os dias da tua vida. Silencie o seu coração, silencie a sua mente em turbulência, ouça a voz suave de Deus, dizendo: eis-me aqui, eu cuido de ti. Nós devemos aceitar, irmãos, que o deserto é parte da nossa jornada. Todos nós iremos passar pelo deserto. É no deserto que devemos buscar a presença de Deus. É no deserto que permitimos que Deus nos transforme. E é no deserto que o sobrenatural de Deus se revela. Eu quero convidar você que está essa noite passando por um deserto na sua vida, eu não sei qual é. Mas o Espírito Santo de Deus me dá uma certeza que há pessoas aqui que precisam reconhecer que esse deserto é um tempo de preparo na sua vida. E que é nesse deserto que você está passando essa noite que Deus irá trabalhar na sua vida. Irá lhe transformar segundo a vontade dEle e não a sua. Se você essa noite, meu irmão, deseja entregar totalmente toda a dependência da sua vida nas mãos desse Deus do deserto, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Se você entendeu que esse deserto, ele não é o fim, você não vai morrer ali no deserto, mas ele é o início de algo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, onde você será preparado para tocar corações, onde você será transformado numa mensagem viva e ambulante do próprio Deus. Eu quero que você levante no seu lugar, nós vamos orar para que Deus coloque essa certeza em seu coração. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Oh Deus, eis aqui o teu povo, Senhor. Nós entendemos, Pai, nós entendemos, Espírito Santo. Nós entendemos o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, eis aqui o teu povo, Senhor, que se coloca em pé diante da tua presença, reconhecendo esse tempo de deserto, Senhor. Ó Deus, muitas vezes chorando, clamando: Senhor, tira de mim, me tira desse deserto. Mas essa noite nós não queremos clamar por isso, Senhor. Nós queremos clamar pela tua provisão no deserto.
Nós queremos clamar pelo teu transformar no deserto. Nós queremos ver o maná do céu descendo sobre nossa vida no deserto. Nós queremos beber da tua água viva agora nesse deserto. Ó Deus, transforma o povo desta igreja, Senhor, em mensagens ambulantes, ó Pai, que possamos ser capacitados por Ti, ó Deus, capacitados pelo Teu Espírito, para que as pessoas vejam em nós o Teu amor, vejam em nós a Tua mensagem, vejam em nós a Tua cruz, que esse lugar, Senhor, seja um ambiente da Tua presença manifesta, porque aqui há homens e mulheres que são totalmente dependentes do Teu mover. Que assim, Deus, como as pessoas naquela época saíam de Jerusalém, iam ao deserto ouvir a mensagem de João Batista, as pessoas que se encontram lá fora perdidas, Senhor, possam encontrar aqui em nosso meio a Tua palavra de conforto, de provisão, mas acima de tudo de transformação e de salvação, Senhor. Nos encontra, Pai, nesse deserto. Nos encontra, ó Deus, nas nossas solitudes. Vem tocar os nossos corações para sermos transformados pela Tua doce presença, Senhor. Assim como Tu falastes a Moisés na sarça, assim como Tu confortaste Elias no deserto, conforta a nós aqui, Senhor, essa noite e durante todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos mais e mais e mais da Tua presença, Senhor. Eu quero que você cante